Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui para mais uma live. Estamos contando com vocês aí deste lado. Nós estamos do lado de cá. Vamos ver quem chega primeiro. Eu acho que é a Cristiane, lá de São Vicente, Rio de Janeiro. Vamos ver se é a Cristiane que chega primeiro. Pode ser a Fátima. Pode ser a Benezinha, pode ser a Ruth Fedorucci, que está aí no Face. Ah, Ruth Fedorucci, acabei de falar seu nome. Que a Ruth, eu vi que você estava no Face, né? Boa tarde, Ruth. Eu peguei ontem no YouTube, aquela notícia que você falou, eu vi ela na íntegra. Cristiane, minha prima lá de São Vicente, Rio de Janeiro, bem-vinda. Ruth Fedorucci, minha amiga preciosa. Nós que somos mãe, a Ruth é mãe de 3 homens, 3 meninos. Eu sou mãe de 2 meninas. Eu sou mãe de 2 meninas e um menino. Então, nossas preocupações é a família, os filhos, genro, nora, né? Netinhos. Mas Deus está no controle. Vamos ver quem chega mais. 2 já chegaram. Nós temos uma palavra muito boa hoje. Como sempre, Deus nos dá uma palavra que vem... Só pode vir dele, né? Não pode ser diferente. Porque, às vezes, vai chegando a hora de fazer a live, eu não tenho a menor ideia do que vou falar. Quer dizer, tenho várias ideias, mas não sei por onde vou caminhar. E aí, de repente, Deus me dá uma direção clara, específica. Aí eu fico bem alegrinha, bem alegrada, como diz minha netinha Mariana. Bom, vamos então começar orando para a gente aproveitar bem o nosso tempo e depois nós vamos continuar falando das coisas do Senhor nosso Deus, tá bom? Eu vou orar daqui, você ora daí. Eu nem tenho pegado mais a bandeira porque ela tá tão fria, bandeira gelada. Mas vocês sabem que nós oramos pela nossa nação brasileira. Aliás, eu oro por vários países. Fazani, Rosinha, chegando gente aí. Eliana Fazani, Rosinha. Eu oro por vários países que estão sofrendo, que vocês sabem quais são os países que estão sofrendo. Mas aqui entre nós, Edna, querida, nós vamos mais ficar orando pela nação brasileira, que é o nosso país e é o nosso compromisso diante de Deus, clamar pela nossa nação brasileira. Rosa Eliana Fazini, Cristiane Alves do Saião, Ruth Fedorucci, Edna, querida, boa tarde. Enquanto nós aguardamos mais pessoas que estão chegando, vamos orar pela nossa nação brasileira. Eu quero dizer uma coisa para vocês que eu acho que vocês já sabem, mas eu quero declarar para que isso fique registrado nas nossas mensagens. Partido da esquerda, eu não apoio independentemente de roubar ou não roubar. Não é porque rouba que é o grande drama. O grande drama são as ideologias, as formas de vida contra os princípios do Senhor nosso Deus. Isso é que é triste. Agora, é claro, estou esperando a médica chegar enquanto você vejo... então, deixa eu falar uma coisa da Eulália. Eulália é minha amiga preciosa, fizemos teologia juntas, somos amigas de muitos anos, irmãs, ela é esposa de pastor e eu também, enfim, temos algumas afinidades. Só que com o tempo a gente se distancia muito, né? E Eulália um dia me procurou, que tinha uma doença crônica, uma dor crônica, não é uma doença, uma dor crônica, que ela sofria muito. Aí falou, olha, nós vamos orar e Deus vai dar uma direção. Aí ora, e a coitada sofrendo. Terezinha, bem-vinda. E aí, eu comecei a pedir a Deus que Deus mostrasse o problema. Porque quando mostra o problema, você pode tratar. Agora, quando você não sabe qual é o problema, e graças a Deus, Deus revelou qual era o problema, ela entrou num tratamento adequado e a Eulália está ótima. Está longe do sofrimento que ela já teve há uns anos atrás. E qualquer dia desse, dia 15, eu creio, ela viaja para os Estados Unidos para pegar um pouco de calor, para ver o filho dela que mora lá. Então, eu sou muito grata a Deus pelo que Deus fez com Eulália.
porque eu creio, Arlete querida, a oração é um power, a oração é um poder. O grande da oração é o Senhor Jesus, não somos nós. Mas quando nós oramos, nós movemos a mão de Deus em nosso favor. Por isso que eu creio muito na oração. E eu vou falar na mensagem de hoje, quando nós oramos por um departamento da vida, nós temos que crer que Deus vai agir ali, né? Vamos orar pelo nosso país? Eu oro daqui e você ora daí e Deus atende a todos nós. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te exaltar, porque o Senhor é um Deus extraordinário, bondoso, misericordioso, perdoador, sábio. O Senhor cuida de nós, o Senhor nos ama, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos cura. Muito obrigada, Senhor nosso Deus, pelo livramento que o Senhor deu para a vida da Eulália e para tantas pessoas que nós temos orado. Tem vindo grandes livramentos das tuas mãos. Isso tudo, Pai, nos ajuda a crer e nos motiva a orar mais. Quero colocar nas tuas mãos o nosso presidente, os ministros, senadores, deputados federais, governadores, deputados estaduais, prefeitos e vereadores. Senhor, tem misericórdia, Pai, da nossa nação brasileira. Põe a tua mão. O Senhor nos ensinou na tua palavra a orarmos pelas autoridades. Por isso nós oramos. E nós pedimos que o Senhor coloque sabedoria, revelação, estratégias, livra do mal. Senhor, guerreia as batalhas da nossa nação. O Senhor é o nosso valente guerreiro que guerreia as nossas batalhas e traz o livramento que o nosso país precisa. Nós te pedimos, crendo no teu amor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Tem um monte de gente aí. Então, a palavra de hoje, aquele pastor que teve problema lá em Belo Horizonte, que todo mundo orou por ele, pastor Jorge Linhares, eu conheço ele há muitos anos, eu tenho o livro dele, eu acompanho os estudos dele, porque fazia tempo que eu não acompanhava mais, mas eu tive um laço muito grande com ele há anos atrás, e ele é um grande homem de Deus, é um grande batista, um grande crente, dirige o Colégio Batista Getsemane lá de Belo Horizonte, dirige a igreja, é um grande homem de Deus. E como ele falou que menino é menino, e menina é menina, ele foi intimado a comparecer diante das autoridades para resolver essa questão. Aí o Brasil inteiro orou por ele, nós oramos, vocês oraram, e graças a Deus ele foi muito bem sucedido, Deus honrou, ele foi respeitado, deu tudo certo. Só que eu quero falar o seguinte, Lene, bem-vinda. O que eu quero falar é o seguinte, ele trouxe uma mensagem uma vez chamado Samá e o campo de lentilha. E ao ouvir as notícias, voltou ao meu coração essa mensagem. E eu quero transmitir esta mensagem para vocês hoje à tarde. Eu quero lembrar, já estudei para lembrar, Samá e o campo de lentilha. Nós vamos agora meditar nesse estudo delicioso da palavra de Deus. Se encontra em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 11. São só 2 versículos, é o 11 e o 12. É um tesouro da palavra de Deus. Então diz assim: depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, é uma cidade onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Olha, amadinhos, esses 2 versículos são um tesouro, anota aí para você estudar. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículos 11 e 12. Então veja bem o contexto da história. Samá era um dos homens de Davi. Esses homens de Davi, que Davi organizou
um exército de 600 homens, ele foi treinado, né? Samar era um dos que foi treinado, exercitado, disciplinado, aprendeu estratégias de guerra, só que eles guerreavam com 600 homens. Uma coisa é você tá na turba, né? A força do grupo. Outra coisa é você fazer sozinho. Mas cada um de nós é um soldado valente do Senhor. E todos nós temos inimigos, né? Então veja bem, Samar, esses filisteus miseráveis, que são os inimigos da nossa alma, hoje nós temos Satanás e seus demônios, eles se levantavam para roubar, matar e destruir, exatamente como o diabo faz hoje com a nossa vida. Pretende fazer, mas não vai fazer, se nós lutarmos contra ele, né? Então o que acontece? Samar tinha um campo de lentilha, não era assim uma Brastemp, não era uma fazenda, era um campo onde tinha lentilha. Esse campo era dele, a lentilha era dele, a plantação era dele, Deus deu para ele, e ele precisava dessa lentilha. Então, quando os filisteus vieram, porque os filisteus vinham quando estivesse na fase da colheita, eles eram miseráveis, eles não vinham plantar, eles vinham colher aquilo que o outro plantou. Dá para lembrar de alguém que faz isso? Muita gente, né? Então veja bem, mas Samar não era um distraído, Samar não era um relaxado, Samar não era um mero cristão, ele era posicionado, treinado, exercitado, valente, cheio de estratégia. Ele sabia que os filisteus viriam, ele sabia. Então, nós também sabemos que o inimigo luta contra a nossa carne. Quero só fazer um parênteses aqui. Quando vocês viram aquela grande vitória que o Senhor Jesus deu para o pastor Jorge Linhares, né, que eu aprendi com ele esse estudo aqui, havia assim uma nuvem escura, né, de um momento de perseguição da igreja, enfim, uma coisa muito ruim. Mas Deus deu vitória para ele, porque todos nós oramos pelo pastor Jorge Linhares, que é lá de Belo Horizonte. Eu nunca nem vi ele, só vejo pelas palavras, pelos estudos. E aí, ele foi vitorioso. E o inimigo fica furioso quando outra pessoa tem. Ele quer o do outro. Ele retalha, ele avança, ele é ladrão, ele é miserável, ele não tem misericórdia. Ele veio para matar, roubar e destruir. Tanto é verdade, eu até comentei com a Ruth Fedorucci, que houve uma retaliação aí, né, para vocês que veem televisão, que vê as reportagens, que houve um servo de Deus lá em Espírito Santo, médico, o filho médico, a filha médica, e esse filho possuído de demônios, né, matou a mãe, matou o pai e se matou, né? E ele ainda fala assim, porque eu vi toda a reportagem depois. Ele me mandou fazer isso, ele e os demônios, né? Então o diabo vem para roubar, matar e destruir. No caso desse amado servo do Senhor, foi uma retaliação do maligno por uma vitória de um outro servo de Deus. Mas isso aí é só um pequeno comentário, você pode concordar ou não. Mas voltando para a nossa história, veja bem, nós temos tesouro. Para Samar, lentilha era o filé mignon dele. Lentilha era o caviar dele, era o melhor que ele tinha, é o que ele tinha para o momento, né? Era, sei lá, o gado dele, o melhor que ele tinha. Só que lá vem os miseráveis dos filisteus, que também eram guerreiros, roubar a lentilha de Samar. E a Bíblia diz uma coisa muito interessante. Pôs-se, no versículo 12, pôs-se Samar no meio do terreno e o defendeu. Samar, um homem sozinho. Só que ele não era nenhum tolo, ele era treinado, ele não viveu a vida dormindo, ele se preparou, ele é um homem de Deus, preparado, tinha o Espírito Santo na vida dele. Quando veio esses guerreiros filisteus, ele se colocou no meio daquilo que para ele tinha valor, se colocou no meio e os feriu, batalhou, guerreou, de tal maneira que Deus o abençoou e ele venceu aquela guerra sozinho.
Ele e Deus, né? Vocês e Deus, nós e Deus. E aí, esses miseráveis filisteus saíram com o rabinho no meio das pernas, não levaram o campo de lentilha, e Samar foi vitorioso e ficou com aquilo que era dele. Então, amados, aí eu tive estudando como que nós podemos vencer. Primeiro, o que é o teu campo de lentilha? O que é o teu terreno? Aquilo que é seu. E o que é o teu campo de lentilha? O que é que você valoriza? O que é que Deus pôs na sua mão para você cultivar? O que é que você dá valor? Lentilha é uma comidinha barata, mas naquele tempo era o que tinha, certo? Então, algumas pessoas não valorizam o casamento que tem, não valorizam os filhos que tem, não valorizam a igreja que tem, não valorizam o país que tem e deixa os filisteus levar. Mas nós não. Nós vamos nos colocar no meio, com vigor, treinados, adestrados, e nós vamos vencer os malditos filisteus que se levantam contra o nosso casamento, nossos filhos, nosso dinheiro, nossa saúde e nossa nação brasileira. Nós vamos vencer, em nome de Jesus. Esse filisteu que veio para roubar, matar e destruir, não vai levar nada, em nome de Jesus. Agora, veja bem, qual armas que você tem, e eu tenho também, que o Senhor nos deu, qual é o nosso adestramento, o nosso treinamento, o nosso exercício, quais são as estratégias de guerras que nós temos para vencer o inimigo? O inimigo está armado até o dente. E você, está armada? Nós estamos armados? Veja bem, amados, uma grande arma para vencer o inimigo é a oração. Mas quando nós orarmos, não é orar como reza. Fala todo dia a mesma coisa. Não, é orar e crer que se você pediu, ele ouviu e você vai receber. Então, oração de fé, não oração de vício, não oração corriqueira, normal, que você repete. Não, oração que você vai guerrear pela sua saúde, pelos seus filhos, pelo seu casamento, pela sua casa. Nós vamos nos colocar no meio do problema, no meio, e vamos guerrear. E quando Deus vira a nossa disposição, quando ele viu aqui de Samar, veja bem, pôs-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu. Nós vamos defender nossa saúde, vamos defender nossos filhos, vamos defender nossos netos, enfim, casamento, familiares, nossa nação brasileira. E o defendeu e feriu os filisteus. Nós temos que nos levantar contra o inimigo. E o Senhor, com letra maiúscula, o Senhor, nosso Deus, efetuou o grande livramento. Quem é que vai dar vitória, amadinhos? Luísa, querida, quem vai dar vitória é Deus. Mas nós vamos nos levantar usando as armas que nós temos. Primeiro é crer em Deus. Quando nós oramos pelos filhos, nós temos que crer que Deus vai agir. Quando oramos pelo casamento, nós temos que crer que Deus vai agir. Quando oramos pela saúde, nós temos que crer que Deus vai agir. Quando oramos pela nossa nação brasileira, amados, são tantos filisteus contra o nosso país, mas são tantos. Mas nós temos que crer que maior é o que está conosco aqui. Maior é o que estava com Samar do que os que estavam com os filisteus. Os filisteus tinham muita gente armada. Samar era sozinho. Mas o maior estava com ele. O maior está com você, amados. Fátima, querida, o maior está conosco. É o maior que está conosco. Então nós devemos crer. Então veja bem, nós não podemos desistir de batalhar por ninguém. E quando orarmos, não podemos ficar contando o mesmo problema toda hora. Querida Eulália, nós temos que continuar crendo. Você não pode falar daquele problema que você tem como se ele nunca mais fosse embora. Ele veio, mas vai embora. Porque o Senhor nosso Deus, com S maiúsculo, está conosco. Se você se puser no meio do seu problema, em pé, com firmeza, com fé, com esperança e guerrear, nós vamos ganhar. E quais são as nossas armas que nós temos para guerrear? A vida de oração,
a leitura da palavra de Deus. Amados, o maior pecado que o ser humano comete não é o adultério, não é o roubar, não é o matar. O maior pecado que nós podemos cometer nessa terra é não confiar em Jesus Cristo, não confiar na Bíblia, não fazer crescer a vida cristã. A vida cristã tem que pôr lenha, gasolina e fogo. Aumenta a sua vida cristã, aumenta a sua fé lendo, orando, buscando, ouvindo, batalhando, frequentando a igreja. Isso é lenha para aumentar a nossa fé, porque o maior pecado do ser humano é o afastar-se do nosso Deus. Os demais pecados, sejam eles quais forem, uma vez confessado e abandonado, nos deixa limpo, mais alvo do que a neve. Agora, o abandonar o Senhor e se achar o rei da cocada, esse é o pior pecado que o ser humano pode cometer. Então, nós que estamos já na casa de Deus, nós que temos o Senhor Jesus na nossa vida, nós que temos orado, lido a Bíblia e procurado, temos que agora exercitar a fé, crer que assim será, nos colocar de pé diante do problema, batalhar, confiando na força do forte. Eu vi uma palavra da Zuleika, que eu estou orando por ela, aquela menina que fez cirurgia e tal, e o dia que ela foi para o hospital, ela falou assim: eu estou na força do forte. Eu declaro que a minha live, vocês, minhas amadas, estão na força do forte. Eu declaro que o nosso campo de lentilha, nós vamos nos colocar no meio dele, com valentia, com coragem, confiando no Senhor, orando, decretando, profetizando, e o inimigo tem que correr, porque os filisteus correram e Samar venceu. Então, lentilha pode ser barato? Talvez alguém diga assim, mas ela só fala nesse filho, só ora por esse filho. Continua orando, continua crendo, continua testificando. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje é sexta-feira, né? No domingo, o José Luiz faz aniversário. E graças a Deus eu faço na segunda. E eu quero um presente de vocês. Um presente muito caro. Vocês vão ter dificuldade de me dar esse presente. Mas eu não abro mão. É esse que eu quero. Orem pelas nossas vidas. Orem pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Orem pela nossa live. Orem pelas pessoas que nós temos orado. Orem pela sua lista de oração e creia. Se coloque no meio do seu campo de lentilha, aquilo que Deus te deu. Aquele campo de alimentação, de vigor, de vitória. Sabia que lentilha é um alimento muito rico, né? Ele tem ferro, ele faz muito bem para a saúde. Não importa se ele não é um filé mignon, mas é o que você tem, é o que Deus te deu e é o que Deus vai te honrar para você vencer. Amém, queridos? Eu achei essa mensagem tão linda, fazia anos que eu não ouvia ela, mas quando eu entrei em contato com os assuntos do pastor Jorge Linhares, eu lembrei desse assunto, Samar e o campo de lentilha. Então, eu vou dizer para vocês quem é minha família mais perto, né? Os mais de dentro da minha casa. Meu marido, José Luiz, a Carol, minha filha mais velha, a Juliana, minha filha do meio, o Luiz Augusto, que a gente chama desde pequenininho de Gugu, que é o meu filho mais novo. Aí vem os netos, então é a Carol, a Ju e o Gugu. Aí vem o Pedro, Mariana, Heloísa, Rafaela e a Manuzinha, que está sendo gerada, vai chegar em outubro. Aí vem a tia Mari, que é a minha nora, que a gente chama de tia para os netos aprenderem. Vem a Mari, vem o Hamilton e vem o Marcelo, minha nora e os meus genros. Aí vem a Rebeca e o Gabriel, a Isabela e a Gabriela. Então, essa minha família mais próxima são os tesouros que eu tenho. E me dá esse presente, amadinhas. Ore agora, no domingo, na segunda e sempre. Ore pela minha casa, porque eu não vou perder o meu campo de lentilha e nem quero que você perca o seu. Por isso que eu oro pelo pessoal da live, para que todos sejamos vitoriosos. Amém, queridos? Que bom estar com vocês. Vamos orar então agora?
Não se esqueça, 2 Samuel 23, verso 11 e 12, Samai o seu campo de lentilha, ele venceu a luta contra os filisteus e defendeu as suas lentilhas. Ninguém levou as suas lentilhas, graças a Deus por isso. Então, eu quero orar pelas pessoas que têm me pedido oração e depois eu vou orar por vocês da live, tá bom? A Lene fala, continuarei orando. Graças a Deus. O Zé Luiz está bem? Diz que quando eu tiver com a dentição nova, ele vai falar de novo. Tá muito bem, mas tá preguiçento. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, eu quero colocar nas tuas mãos a Silvia, da Diva, a Zuleika, Eulália, Yuri, Arthur, Lica, Cristina, Renata, da Solange, Tia Alcenira, Sara Nemer, Cláudio, da Isaura, Tio Ismael e Juninho, a Ana e o Miguel, os costureiros, o Heitor que engoliu uma pulseira, Ana Luísa e André da Mariazinha, a Cristina, a Wanda, Alfeu e toda a família Alfeu, pastor Sérgio de Moçambique, sua esposa e seu ministério, pastor Ademário, a Neuza e toda a sua igreja lá de Itaimbé, a Rose, a Ruth e a Anitta, pedido da Elza, Mariazinha, o inventário da Mariazinha, o Alexandre, a Silvia, o João, o Luiz e a Diva, o Bruno, a Rosanjo, o Bernardo, o Felipe, a família do Ademir, pastor Hélio do Vale da Benço, Júlia Vitali e Cláudia Tortorelli, a Irene, a Fátima Storino e a Noeli, o Rogério Morail da Rosa, o pastor José Francisco e a Neuza, o Paulo da Ana Petrovics. Pai, eu quero colocar estas vidas nas tuas mãos e clamar misericórdia, livramento, luta a luta deles, Pai. Eles estão no meio de uma batalha, mas seu Senhor, o Senhor ganhe essa batalha por eles, na saúde, na vida financeira, no casamento, na vida cristã, que o Senhor guerreie por estas pessoas. Eu creio que o Senhor vai guerrear. E agora eu quero orar pela nossa live. Irmã de Janira, Martinha, Meire, Cristiane, Arlete, Mary, Lene, Neia, Edna, Elza, Wanda, Francisca, Gislene, Carmen, Luísa, Ivani Marinho, Ruth Fedoruc, Ruth Sacramento, Fátima, Dilma Mariazinha, Sérgio Felizarda, Terezinha, Tereza, Tânia, Jerusa, Adriana, Diego, Anderson, Lina, Ana, Laidinho, Cleusa, Tereza, Careca, Ana, Márcia e Maria. Ó Deus, essas vidas têm nos acompanhado na live e outras tantas, que todas recebam de ti a valentia que o Senhor deu para samar, para vencer e para proteger o seu campo de lentilha. O nosso campo de lentilha, Senhor, é a nossa vida, a nossa saúde e a nossa família. Colocamos nas tuas mãos agora, crendo na tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, eu hoje terminei... Lene, deixa eu te contar uma coisa, Gislene. Eu fui num bazar que vende só coisas para artistas, né? Assim, que lida com costura, tricô, crochê, essa pintura. Esse bazar fica na Cardoso de Almeida, em Perdiz. Menina, mas é a feira do encanto, é um encantamento. Eu tô fazendo blusinha de crochê para Mariana fiz cachecol. E pro Pedro também fiz cachecol. Eu tô fazendo uma blusinha para Heloísa e para Rafaela. Então eu fui lá comprar lã. E eu vou passar para você pelo WhatsApp o endereço. Possivelmente não são os melhores preços para se comprar, mas é bom para conhecer as novidades. Dilza, manda para mim, não deu para assistir. Vou te mandar, Benê, vou te mandar. Essa live eu mando para Martinha, que lança no meu canal do YouTube. Vai lá no meu canal, dá um like, viu, queridos? Vai lá no canal Dilza Saião, dá um like para a gente crescer. Então eu mando essa live para Martinha, que lança no meu YouTube, e você vai gostar das novidades. E aí eu mando para vocês depois. Márcia Regina, bem-vinda. Para todo mundo que tá aí, que eu não vi ou que eu vi, depois geralmente eu mando para vocês. Lá o Valdenir, acho que é o Valdenir que tá ali, meu primo querido de São Vicente. Tem hora que eu misturo os nomes. Otacílio, é o Otacílio. Um beijo, querido. Deus abençoe você e sua família.
Eu vou mandar para vocês a cópia dessa live, depois que ela for transformada lá, que a menina faz para mim. Amo vocês, uma boa tarde, um bom final de semana. Ore pelo meu aniversário. Eu não preciso de nada nessa terra, eu tenho mais do que eu mereço, do que eu sonhei, mas eu preciso muito de Deus, preciso muito das orações. Então me encho de oração no domingo, na segunda e eternamente, tá bom, amados? Fiquem com Jesus, tchau, tchau, amo vocês. Bom final de semana. Parece que semana que vem vai ter frio, vamos nos preparar. Tchau, tchau, beijo, tchau, tchau.